Olá, muito boa tarde para você. Eu sou a Daiane Bombarda. Seja muito bem-vindo ao Mundo Meio-Dia. Veja os destaques dessa edição. Buscas pelos desaparecidos nas erupções do vulcão de fogo são suspensas temporariamente. Presidente norte-americano surpreende ao dizer que quer receber em Washington o ditador Kim Jong-un. Orangotango é flagrado enfrentando uma escavadeira após a floresta em que vivia ter sido desmatada. E robô da NASA encontra indícios de que pode ter havido vida em Marte. Fique com a gente, o Mundo Meio-Dia está começando. A gente abre essa edição do Mundo Meio-Dia com as atualizações sobre a situação na Guatemala. As buscas pelos desaparecidos nas erupções do vulcão de fogo foram suspensas temporariamente. A decisão foi tomada por causa dos riscos que as equipes de resgate estavam enfrentando. O número de mortes subiu para 190, mas 100 segue desaparecidos. As autoridades pedem que os familiares respeitem a orientação e não se aproximem da área afetada. 6 crianças que sofreram queimaduras foram levadas aos Estados Unidos para tratamentos. 200 pessoas ainda estão desaparecidas. E no vai e vem da reaproximação entre Estados Unidos e Coreia do Norte, o presidente norte-americano surpreendeu de novo. Ele quer agora receber em Washington o ditador Kim Jong-un. Podemos convidar Kim Jong-un à Casa Branca. O que vocês acham? Perguntou Trump aos jornalistas. O anúncio empolgado do convite, no mínimo inesperado, foi durante a visita do primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, que espera que os Estados Unidos ajudem a melhorar a relação entre Tóquio e Pyongyang. Trump também afirmou que o acordo de paz entre as Coreias pode finalmente ser assinado na reunião com Kim Jong-un em Singapura. Apesar de usar um tom mais leve do que o normal ao falar do encontro no próximo dia 12, Donald Trump parece continuar na linha do morde e assopra. Primeiro mostrou estar mais amigável. Depois enfatizou que, dependendo da atitude do líder coreano, ainda pode aplicar novas sanções ao país. Coube ao secretário de Estado americano colocar mais panos quentes nessa relação. Mike Pompeo disse que Kim Jong-un garantiu a ele que está preparado para abandonar as armas nucleares. Uma exigência do governo americano. Mas a menos de uma semana do encontro, Trump mandou o recado. Caso seja preciso, estou pronto para abandonar as conversas. E ataques aéreos deixaram pelo menos 44 mortos na Síria durante a madrugada. Há crianças entre as vítimas. Mais de 80 pessoas ficaram feridas na região controlada por rebeldes. Vídeos mostram grupos humanitários salvando pessoas no meio dos escombros. O número de mortos deve aumentar, já que muitos feridos estão em estado grave. A mídia local diz que os aviões responsáveis pelo ataque são da Rússia, aliada do governo do ditador Bashar al-Assad. E o governo da Áustria confirmou hoje que fechará 7 mesquitas financiadas pela Turquia em operações contra o Islã político. Esse é o destaque da agência de notícias BBC. Cerca de 60 imames serão expulsos do país. Só para você entender, imame é o sacerdote encarregado de dirigir as preces nas mesquitas. O governo turco respondeu à declaração da Áustria e disse que isso é resultado de uma onda populista islamofóbica, racista e discriminatória. E a editoria de internacional do portal R7 destaca que um homem de 23 anos foi condenado à prisão perpétua por ter assassinado a sangue frio os pais e um irmão. O caso aconteceu na África do Sul. Henri Breda também recebeu pena de 15 anos de prisão por tentar matar a irmã adolescente durante o ataque contra a família. O juiz do caso disse que os assassinatos foram cometidos com violência extrema e gratuita. E para encerrar, o portal El País destaca que Manuela, a cachorra do ex-presidente uruguaio José Mujica, morreu na tarde de ontem. A cadela ficou famosa por acompanhar Mujica em entrevistas ou eventos sociais. Manuela havia perdido uma das patas após ser ferida em um acidente com trator. Mujica diz que Manuela foi a integrante mais fiel do seu governo. E a Argentina vai receber um empréstimo de 50 bilhões de dólares do FMI.
O país sofreu nos últimos meses uma crise de confiança que levou à perda de reservas do Banco Central e à desvalorização do peso. O anúncio foi feito pelo ministro da Fazenda argentino. Ele explicou que, para reduzir a inflação, o plano reforça o esquema de metas com taxa de câmbio flutuante e fortalecimento da autonomia do Banco Central. As metas de inflação são de 17% para 2019, 13% para 2020 e 9% para 2021. 15 bilhões de dólares serão disponibilizados imediatamente. Desde o final de março, a Argentina perdeu mais de 10 bilhões de dólares de reservas do Banco Central e uma depreciação do peso de 20% acumulada. O país pediu ajuda do FMI por uma severa necessidade de divisas. E chegou a hora do nosso giro de câmeras pelo mundo. Como você já sabe, as imagens são do serviço de streaming Earthcare. Hoje a gente começa do outro lado do mundo, vamos agora para Tóquio, no Japão. Por lá o dia já acabou, já é final de semana para os japoneses. Agora por lá são 00:06. Neste momento a temperatura é de 22 graus e tem previsão de chuvas durante essa madrugada que vai entrar. Agora nós vamos para a Tailândia, você vê imagens da praia de Pattaya, um dos lugares mais visitados do país e que recebe cerca de 10 milhões de turistas ao longo do ano. Finalzinho de sexta para os tailandeses, agora são 10h06. E como sempre, dia quente por lá, viu? Neste momento, 28 graus. E para encerrar, vamos para os Estados Unidos? Uma bela imagem de Miami para encerrar o nosso giro de câmeras de hoje. Nós vemos aí uma parte do centro comercial da cidade e o dia tá bonito por lá, viu? Nesse momento a temperatura é de 29 graus, mas tem previsão de chuva durante a tarde. Agora em Miami são 11h07. E a poucos dias do início da Copa da Rússia, um outro Mundial começou ontem. Esse, porém, não tem tanto prestígio quanto o futebol. Mesmo assim, admiradores do esporte aguardam por um grande espetáculo. Com os olhos vendados e usando a audição, os jogadores correm atrás de uma bola que tem sinos dentro, ajudados pelas indicações do goleiro, do técnico e de um assistente. Todos esses são capazes de ver. Durante as partidas de 40 minutos, os espectadores precisam se manter em silêncio. Com certeza, todo mundo quer derrubar o atual campeão do mundo, que é o Brasil, e a gente quer ficar com o título de novo. Então vai ser difícil, a gente sabe que vai, mas vamos brigar muito, porque se a gente conseguir, o feito vai ser bem maior. Esporte paralímpico desde 2004, o futebol para cegos, que coloca frente a frente duas equipes de 5 jogadores, é praticado em 85 países, segundo a Federação Internacional de Esportes para Cegos. E a modalidade vem crescendo. Esta 7ª edição do Mundial vai contar pela primeira vez com 16 seleções. Os jogadores estão acostumados a superar obstáculos. Assim, eu acho que todo mundo é guerreiro na vida, né? Cada um tem as suas dificuldades, eu tenho a visão, outras pessoas podem ter outra dificuldade. Então, nessa vida, estamos aqui para ser guerreiro mesmo. A Copa do Mundo para Cegos será disputada até 17 de julho nas instalações de um colégio privado em Madrid. Os favoritos ao título mundial não diferem muito das seleções que participam da Copa da Rússia. Brasil, atual bicampeão, Argentina e Espanha. A seleção brasileira venceu 4 das 6 Copas do Mundo, além de ter conquistado todos os ouros paralímpicos da história. Fica a nossa torcida para mais um título para os brasileiros. Bom, e as imagens que você vai ver agora mostram a inocência dos animais diante da crueldade do ser humano. Um orangotango foi filmado enfrentando com suas próprias mãos uma escavadeira após a floresta em que ele vivia ter sido desmatada. No vídeo registrado na Indonésia, o animal aparece tentando lutar em vão contra a máquina. As imagens foram registradas por ativistas em 2013 e fazem parte de um documentário recém-lançado pela BBC. Na época, a ONG International Animal Rescue realizou operações de resgate e remoção dos animais. O orangotango que aparece no vídeo foi capturado e levado a uma área protegida da floresta. E na China, a maior ponte de vidro do mundo se tornou um novo desafio para quem gosta de esportes radicais. A estrutura suspensa a 300 metros de altura é a mais alta plataforma para saltos de bungee jump.
A novidade vai ser aberta ao público só em agosto, mas um grupo de aventureiros teve o privilégio de experimentar antes a sensação de queda livre. Haja coragem, hein? Bom, e a seguir a nossa viagem com os brasileiros pelo mundo e você vai ver uma descoberta que vem lá do espaço. Não saia daí que o Mundo Meio Dia volta já já. A confirmação do encontro entre Donald Trump e Kim Jong-un, o vulcão de fogo que deixou mais de 100 mortos e o uso de pipas para provocar incêndios no lado israelense da fronteira de Gaza. Assuntos que você acompanhou ao longo da semana estão de volta na nossa retrospectiva. O presidente dos Estados Unidos confirma o encontro marcado para o próximo dia 12. O principal assessor do governo norte-coreano foi à Casa Branca entregar uma carta de Kim Jong-un a Donald Trump e passou 2 horas e 20 minutos com o presidente. O presidente norte-americano reduziu as expectativas para o encontro e disse, abre aspas, vamos apenas nos conhecer um pouco mais, fecha aspas. O encontro será em Singapura na próxima terça-feira. Bombeiros e soldados do Exército procuram por pessoas desaparecidas depois das erupções do vulcão de fogo na Guatemala. O número de mortos chega a 109 e mais de 100 seguem desaparecidas. Essa foi a erupção mais violenta em 100 anos. A ONU condenou a política americana de tolerância zero a imigrantes ilegais e pediu que os Estados Unidos parassem de separar pais e filhos. Existem casos de crianças de 1 ano e meio que passaram meses sem ver a família. Os adultos ficam em centros de detenção para adultos e as crianças em unidades para menores. Para o governo de Trump, o medo da separação pode diminuir a imigração ilegal no país, mas a organização ressaltou que manter a unidade da família é essencial. Na faixa de Gaza, o Hamas usa pipas para provocar incêndios no lado israelense da fronteira. Nos últimos 2 meses, já são mais de 300 focos de incêndio. Apesar de toda a tecnologia do exército israelense, ainda não há solução para as pipas. O ministro da Segurança Pública de Israel disse que a solução é eliminar os comandantes do Hamas e todos envolvidos com esse tipo de terrorismo. A nova tática do grupo terrorista já destruiu mais de 9 quilômetros quadrados de plantações e reservas naturais. O parlamento francês aprovou uma lei que proíbe o uso de celulares nas escolas. A medida vale para alunos do jardim de infância até o ensino médio. A ideia é melhorar a concentração dos estudantes e combater o bullying. A lei vai entrar em vigor no próximo período letivo, que começa em setembro. E hoje é dia de viajar com os brasileiros que vivem pelo mundo. Nós sempre mostramos aqui imagens de destinos estrangeiros, né? Mas hoje a gente começa pelo Brasil. Olha só, essa foto é do casal Débora e Vinícius na conhecida Gruta do Amor em Arraial do Cabo. O paraíso brasileiro, como é conhecido esse lugar, que é belíssimo com certeza e vale a pena conhecer. E saindo do Brasil, nós vamos agora para a Alemanha com o casal Anne e Luciano. Eles que são de Belo Horizonte e essa foto é de quando eles estavam em Füssen. E a atração turística mais visitada da Alemanha é o Castelo de Neuschwanstein, que serviu de inspiração para o Walt Disney criar o Castelo da Bela Adormecida. Sem dúvidas também um lugar encantador, hein? Bom, e se você também quer ver a sua foto ou vídeo aqui no Mundo Meio Dia, é só postar lá no Instagram usando a nossa hashtag. Vale lembrar que para aparecer na busca de imagens, seu perfil precisa ser aberto. Eu tô aqui esperando a sua participação, hein? Sexta-feira que vem tem mais. E agora você vai ver uma descoberta que vem lá do espaço. Um robô da NASA encontrou indícios de que pode ter havido vida em Marte. Os cientistas estão comemorando a descoberta do robô que, por coincidência, se chama Curiosidade. Ele está em Marte desde 2012 e já respondeu muitas perguntas importantes sobre o planeta vermelho. Agora, o Curiosidade encontrou matéria orgânica enterrada e preservada em rochas que têm mais de 3 bilhões de anos. Para os cientistas, essa é a indicação mais forte já encontrada até hoje de que Marte teve vida em lagos e rios.
E eles ainda podem confirmar se esse material encontrado agora se formou em Marte ou foi levado ao planeta por algum cometa. De acordo com a Agência Espacial Americana, a notícia é um avanço importante porque significa que há materiais orgânicos preservados em alguns dos ambientes mais severos do planeta. A descoberta do robô Curiosidade é mais uma indicação de que no passado distante, Marte teve e sustentou algum tipo de vida. Bom, e o Mundo Meio-Dia fica por aqui, mas para você rever essas e outras edições é só acessar o portal R7. Muito obrigada pela tua companhia, um ótimo final de semana para você. Semana que vem tem mais, eu te espero no mesmo horário. Até lá!